Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui diariamente estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita, codificada a doutrina por Allan Kardec. O nome desta obra é o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos começar hoje o capítulo 26. O título do capítulo 26 é Dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente. O que recebemos gratuitamente? Todos os dons de Deus, não é? Ele nos ofertou, mas isto vamos ver aqui muito bem aprofundado por Kardec, analisando então as passagens do Novo Testamento, à luz, claro, da doutrina espírita. Neste capítulo nós vamos ver sobre o dom de curar, preces pagas, vendilhões expulsos, essas são as passagens, não é? Vendilhões expulsos do templo e mediunidade gratuita. Comecemos então, nós sabemos que no movimento espírita não se cobra por nenhum tipo de serviço que é oferecido pelas casas espíritas. Não há cobrança de espécie alguma, não é? Em troca dos serviços. Muito bem. Vejamos então o primeiro item, dom de curar. O primeiro subtítulo, não é? Melhor assim, porque item são os números. Então, o primeiro subtítulo, dom de curar, tem dois itens. No primeiro, Kardec, que é o item 1, Kardec, então, traz-nos o versículo 8 do capítulo 10 de Mateus, no Novo Testamento, quando Jesus nos diz: restituir a saúde aos doentes. Então, está falando aos discípulos. Restituir a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Então, este dom de curar. Aqui, é claro, quando Jesus nos fala em ressuscitar mortos, é reanimar aqueles que estão com morte aparente, como foi bem o caso de Lázaro, porque não é possível trazer à vida um espírito que já teve seus laços fluídicos desligados do corpo físico, voltar a uni-los quando todos já foram cortados. Estamos lembrando aqui de um caso que aconteceu com a nossa querida e conhecida médium espírita Ivone do Amaral Pereira. Num determinado momento da sua vida, ela passou por uma situação delicada, assim, emocionalmente, e ela então ficou fluidicamente muito abatida, muito abatida. E foi algo assim que os espíritos tiveram que ter, porque ela entrou provavelmente pela descrição, não é? Numa depressão, porque ela ficou muito desligada dessa vontade de viver, mas sem cometer nenhum ato contra a sua vida. Mas, é claro, sabemos que tem pessoas que morrem de tristeza, morrem me veio a palavra e fugiu, morrem de desencanto. E morrem porque deixam de trocar energia com a vida e vão murchando como aquela flor e morrem. Desencarnam, não é? E a dona Ivone passou por uma situação dessa. E ela conta num dos seus livros biográficos, não é? Nós temos alguns livros que contam sobre a sua vida, que ela ficou ligada por poucos fios fluídicos. E aí a espiritualidade teve que ter muita dedicação ali em estar ajudando-a
a superar aquele momento, aquela fase. Foi uma encarnação bem expiatória, para quem quiser conhecer um pouco da história, não é? Se colocarmos no Google Ivone do Amaral Pereira, Ivone com Y e 2 N's, podemos ter bibliografia dela e também já deve ter para baixar vários livros da sua lavra mediúnica, sendo que 3 deles contam de suas encarnações passadas. Na verdade, tem histórias também de encarnações passadas que estão em outros livros, mas esses são romances só de 3 encarnações, são 3 livros, né? Então, vamos ver lá se nos lembramos direitinho, porque no outro dia, nas telas do infinito, ficou esquecido. Nas Voragens do Pecado, a primeira encarnação narrada, O Cavaleiro de Lumière e O Drama da Bretanha. São os 3 livros biográficos. Vejamos que na primeira metade do século XX, e todos sabiam que eram as histórias da vida dela, isso exige muito. Mas ela foi uma outra médium, dizemos outra, porque já existiram muitos, só para citar aquele que todos nós conhecemos muito bem e que está lá junto de nós todos os dias no programa Gotas do Evangelho, nosso Chico Xavier, não é? Através da sua mediunidade, Emmanuel nos trouxe esses livros belíssimos em que ele comenta em suas mensagens versículos do Novo Testamento. E tanto Chico quanto Dona Ivone passaram por encarnações muito sofridas, testemunhando principalmente essa mediunidade. Chico também tinha o dom da cura, não é? E Dona Ivone fazia também trabalhos do receituário mediúnico. Através dela, Dr. Bezerra de Menezes dava as receitas a muitos doentes. Isso acontecia numa cidade no interior do estado do Rio de Janeiro, onde ela morava. Não só isso, como também os trabalhos de desobsessão. Uma vida maravilhosa de ser conhecida. Mas, voltando aqui a Jesus, nós estávamos falando isso sobre ressuscitar os mortos, e falamos que ela esteve realmente muito fraquinha, seria reanimar aqueles que estão em morte aparente, e Dona Ivone sofria de letargia desde o seu nascimento. Logo depois do nascimento, ela foi constatada morta, mas ela não estava. Ela estava, na verdade, num estado de morte aparente. Isso é o resultado do seu suicídio, que foi na encarnação anterior. Ela ficou com uma sequela, mas ao mesmo tempo essa sequela ajudou no tipo de mediunidade que ela tinha, não é? Começamos a falar de Dona Ivone e vamos lá a comentar muitas coisas. Mas vejamos que após Kardec trazer no item 1 sobre as orientações de Jesus aos seus discípulos, que eles deveriam sim cuidar dos doentes, restituir-lhes a saúde, ressuscitar os mortos, curar os leprosos, esses dons Jesus passou a eles, ok? Jesus passou esses dons aos seus apóstolos. Mas ele, inclusive também, aqui ele fala do expulsar os espíritos impuros, que nessa tradução, o que está escrito lá, demônios, nós sabemos o que são, não é? Espíritos impuros, aqueles que ainda se comprazem no mal. Está essa categorização está na questão número 100 do Livro dos Espíritos, que fala na classificação, não é? Na classificação em termos de progresso espiritual dos espíritos. No item 2, Kardec comenta: dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes.
disse Jesus aos seus discípulos. Por esse preceito de dar gratuitamente, que gratuitamente recebemos, prescreve Jesus não se fazer pagar por aquilo que nada pagou. É justo, não é? Se eu não paguei nada por isto, por que eu vou cobrar do outro? Ora, o que eles tinham recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e expulsar os demônios, quer dizer, os maus espíritos, diz Kardec. Esse dom lhes fora dado gratuitamente por Deus para o alívio daqueles que sofriam e para ajudar a propagação da fé. Então, muitas curas foram feitas exatamente para que ficasse patente o poder do bem, no caso aqui de Jesus, e Jesus passando aos seus apóstolos a fim de chamar a atenção das multidões, porque é claro que quando aparece alguém levando solução às dores dos que mais sofrem, chama a atenção dos sofredores, não é? Sem dúvida alguma. Então é o que Kardec diz, para ajudar a propagação da fé. E lhes disse para os apóstolos, para dele, desse dom, não fazerem um tráfico, ou seja, cobrar, nem um objeto de especulação, nem um meio de vida. Então não é para tirar partido nem de dinheiro e nem de qualquer tipo de vantagem. Simples assim. Nem um meio de vida. E fecha-se aqui, nesses dois itens, sobre o dom de curar. E não só sobre o dom de curar, não só o dinheiro, mas também vantagens, não é? Presentes, favores de exceção, consegui uma coisa especial para você, porque em troca do que fosse feito. Do que fosse feito de bem, não é? Chico, por exemplo, recebia muitas coisas, ganhava mesmo, muitas coisas. Porque aqueles que foram beneficiados da sua mediunidade, receberam graças através da sua mediunidade, ficavam tão gratos que davam dinheiro, davam comida que eu digo, muita comida, davam muitas coisas a Chico. E o que Chico fazia? Repassava para quem precisava. Tem um vídeo na internet, talvez vocês achem, de ele ali na sombra do abacateiro, com aquela fila de pessoas muito pobres, e uma senhora do lado dele, com bolinhos de dinheiro, muitos, mas o dinheiro ficava na mão dela. Ela dava a ele, eram bolinhos de notinhas de R$2, num tempo em que R$2 eram, né? Vamos dizer que fosse 5 notinhas de 2, dando R$10, o que poderia ser hoje R$50, dá para matar a fome, não é? Não resolve a vida de ninguém, mas estávamos ali, no caso, Chico estava ali, repassando o que ganhava. Então a senhorinha dava a ele bolinho de notas de R$2 e ele dava para uma pessoa. Depois vinha outra e ele dava mais uma. Pegava na mão dela e ia repassando. E assim ele fez com tudo que ele ganhou, inclusive o dinheiro referente à venda dos livros que nos chegaram através da sua mediunidade. Mais de 400 livros que tiveram todos os seus direitos autorais revertido em prol de obras, de instituições
da Federação Espírita Brasileira, não é? O nosso Palavras de Vida Eterna, entre tantos e tantos outros livros, seja do Espírito Emmanuel, André Luiz, toda a obra dos romances de André Luiz, são publicados e têm os direitos à Federação Espírita Brasileira. E isso Chico fez para ajudar o trabalho de propagação da doutrina realizado pela Casa Máter do Espiritismo do Brasil, a nossa Federação Espírita Brasileira. Amanhã, então, vamos dar continuidade ao nosso capítulo 26 do nosso programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo, e hoje temos alguém que está realmente muito cansado. É interessante, ele não aparece no Gotas do Evangelho, mas quando vai acabando o Projeto 15 Minutos, lá vem ele, dar o ar da graça. Muito bem, acho que parece até que sabe, não é? É isso, queridos amigos. Ó, você mesmo, você, dê boa noite. Boa noite. É isso, queridos amigos. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz.